Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quinta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então à palavra de Deus, vamos estudar hoje, falar do Espírito Santo, né? Duas perguntas muito comuns, como eu faço para receber o batismo no Espírito Santo e para que serve, né, eu ser batizado no Espírito Santo? Então vamos a esses dois questionamentos. Vamos ver, né, em cima ali da palavra de Deus, o que a palavra de Deus está falando a respeito disso, amém? E como nós podemos Amém. buscar o batismo no Espírito Santo, né, através aí da oração, da leitura da Bíblia, esta busca que precisa acontecer da nossa parte. Então, vamos à palavra de Deus, abra sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, depois também Atos dos Apóstolos 1:8 e também no livro de Atos dos Apóstolos 8:17. Essas três passagens para nós lermos e entendermos do que estamos falando. Amém? Amém. Então, vamos tocar no louvor. Hoje estou feliz, vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços de Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, nascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Segui a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Se entreguemos a Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia.
pela tua proteção, pelo teu cuidado com todos nós, Pai. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom. Guarda, protege, livre cada um dos teus filhos de todo perigo, de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Deus, e que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre eles, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então lá no livro Atos dos Apóstolos 2, 4. Eu vou ler do 1 ao 4 aqui para nós, só para nós falarmos em cima disso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, o Espírito Santo me tocou de falar dele nesta semana, amém? Então Amém. Vamos falar sobre essa palavra. A palavra de Deus diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então a igreja primitiva, os apóstolos, a igreja do Senhor Jesus estava reunida, né? Estava ali reunida em oração, porque o Senhor Jesus Cristo, quando esteve com os apóstolos, disse que eles receberiam, né, após ele ir para o Pai, que ele enviaria o Consolador. Então, o Espírito Santo também é conhecido como Espírito Santo, como Conselheiro, como Consolador, né? São vários nomes, mas é uma só pessoa. E por esse texto nós vimos que eles estavam neste lugar orando, e a palavra de Deus diz que ouviu-se um som do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda aquela casa na qual estavam assentados, e viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, hoje eu coloquei o nome dessa live como receber o batismo no Espírito Santo, né? Que às vezes as pessoas perguntam como receber o batismo no Espírito Santo e para que serve eu ser batizado no Espírito Santo. Então vamos à primeira pergunta, né? O batismo no Espírito Santo, como diz o texto aqui, o texto diz, né, que eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Então, falar outras línguas, falar em línguas, é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Pessoas às vezes recebem o batismo dentro da igreja, né, ou no lugar onde tem oração, onde tem louvor, onde tem um movimento ali, o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa e a pessoa começa a falar em línguas. Existem pessoas que não querem usar o dom de línguas, falar em línguas. Conheço pessoas que trabalham na obra de Deus, elas fazem tudo na obra de Deus, mas elas não falam em línguas, né? Se elas falam no secreto, eu não sei. Mas às vezes as pessoas, já ouvi pessoas falarem que tem um pouco de vergonha. Mas se você já foi batizado no Espírito Santo, usa o dom de línguas, né? Para que você flua no dom de línguas e você venha a falar novas línguas. Amém? Porque o Espírito Santo ele vai nos dando novas línguas, mas nós precisamos usar o dom de línguas. Então, a evidência do batismo é falar em línguas. E outra pergunta muito comum, recorrente, né? É para que serve o batismo? O batismo ele serve nada mais nada menos para aqueles que servem, né? Que fazem a obra de Deus, que servem as pessoas na igreja, na obra de Deus, ou até mesmo aonde for, onde Deus enviar, né? Então,
é um revestimento de poder. Está em Atos dos Apóstolos 1:8. Vamos ler lá então, Atos dos Apóstolos 1:8. O que diz aqui? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Então, o batismo no Espírito Santo, deixa eu só registrar aqui para mim poder ler. O batismo no Espírito Santo, que fala Atos 1:8, nada mais, nada menos é do que nós recebendo poder, né? Sendo revestidos do poder. Quando o Espírito Santo descer sobre nós, nós seremos revestidos deste poder que nós recebemos de Deus para realizar a obra de Deus, para servir, é para serviço, né? Então, receber o batismo no Espírito Santo é para nós servirmos, porque o Espírito Santo, ele vai nos capacitar para fazer a obra de Deus, né? E o batismo no Espírito Santo é a base de tudo, para nós recebermos os outros dons, né? Dons de ministérios, dons para evangelizar, pregar a palavra, enfim, ele é a base de tudo. Nós recebendo o Espírito Santo, as portas estão abertas para nós recebermos outros dons. E uma pergunta também que as pessoas fazem, mas como eu faço? Eu não sei se eu tenho batismo, não tenho batismo no Espírito Santo, né? É necessário, gente, que a gente vá buscar isso, que a gente vá buscar o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque se você quer fazer a obra de Deus, se você sente no seu coração de pregar, de louvar, de fazer qualquer coisa na obra de Deus, nós precisamos estar revestidos desse poder, porque o Espírito Santo ele vai nos capacitar para fazer a obra, né? Então nós precisamos orar. A primeira coisa, nós precisamos de ter uma rotina de oração, né? Falarmos com Deus logo ao levantarmos pela manhã, ao levantarmos mais cedo, ter ali o nosso tempo de oração, conversar, falar, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo, conhecer Jesus, né? Segunda coisa, lermos a palavra de Deus, meditarmos muito na palavra de Deus, mas eu aconselho porque foi o que eu fiz. Eu tinha um problema que eu queria que se resolvesse, né? Uma questão de personalidade forte mesmo que eu tinha, quando eu decidi buscar mais, né? Me entregar para que Deus trabalhasse na minha personalidade, trabalhasse na minha vida. Então, eu busquei mais a oração, ler a palavra de Deus, e eu jejuava, fazia propósitos de oração com o intuito de melhorar a minha vida, né? A minha personalidade, o meu caráter. Tudo isso, né? Então, faça propósitos de oração, participe de campanha, leia bastante a palavra de Deus, jejue, faça propósito, né? Jejue com propósito. Se você deseja ardentemente no seu coração receber o batismo no Espírito Santo, ser uma pessoa cheia de dons, busque. A Bíblia diz que nós temos que buscar os dons de Deus, né? Os dons para fazer a obra de Deus. Então, é necessário, sim, orar, jejuar, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade e irmos praticando a verdade, irmos abrindo mão, nos esvaziando das nossas vontades, nos esvaziando das coisas deste mundo, para que o Espírito Santo venha, para que ele tenha liberdade quando ele falar conosco, nós entendermos o que ele está falando e obedecermos, né? No início é meio complicado, porque eu me lembro que no início eu era um pouco resistente, era bem resistente. O Espírito Santo falava comigo, faz assim, e eu às vezes teimava fazer do meu jeito. Mas a gente passa por aquele processo de que do jeito da gente não dá certo, tem que ser do jeito de Deus. Então, né, é preciso oração, é preciso escutar e obedecer, porque o Espírito Santo ele dará direções. Amém? Então,
Primeira coisa, né? Orar, iniciar uma rotina de oração, de leitura da palavra. Se você sentir que está começando a aflorar o desejo de conhecer mais a Jesus, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais o Espírito Santo, vá fazendo propósitos de oração, campanha. Lembrando que o propósito de oração ele tem que sempre ter um objetivo, né? Fazer um propósito de oração em jejum de 7 dias para buscar o batismo no Espírito Santo. Então você pode orar nesse sentido, buscar o Espírito Santo assim, né? Conhecendo a palavra de Deus, se esvaziando das suas vontades e se entregando mais para que o Espírito Santo venha vir e você ser batizado no Espírito Santo. Essa é uma forma, né? A forma como eu recebi batismo, já estava numa busca, estava num círculo de oração, numa reunião, que era uma reunião de oração, estávamos orando em rodas, e eu tive a visão do que estava vindo, né? Aquele fogo vermelho, ardente, que se movimentava e aquele fogo entrou em mim. Foi assim que eu recebi o batismo no Espírito Santo. E queimou na hora, né? Eu senti um calor em todo o meu corpo e eu cheguei até a tirar o casaco, a jaqueta que eu tava, porque foi uma experiência forte. Foi muito forte quando eu recebi o Espírito Santo. Mas eu não falei em línguas imediatamente, né? Eu demorei um pouco ainda. Quando eu estava orando, eu orava como uma pastora, né? E ela falava em línguas, então eu comecei a imitar aquelas línguas, né? Eu falava aquelas línguas que ela falava, porque eu estava na oração e eu começava a falar, e eu achei assim, eu tô imitando essa pastora, não vou imitar ela, mas não. A própria pastora me disse, não, você não está imitando, você pode falar em línguas igual a outras pessoas falam em línguas. Mas você falar em línguas vai fazer com que você comece a fluir a falar em línguas e o Espírito Santo vai te dando novas línguas, amém? E o falar em línguas serve para nós nos edificarmos, é para nossa edificação pessoal, né? O Espírito Santo vai nos edificando. E outra maneira de ocorrer o batismo em línguas é quando pastores, apóstolos, profetas, pessoas que têm, né, cheias de dons, cheias do Espírito Santo de Deus, elas impõem as mãos sobre nós e oram, e nós venhamos a partir daquela oração, a partir da imposição de mão, recebermos o batismo no Espírito Santo. E esta passagem, para não ficar só com as minhas palavras, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, versículo 17, que diz assim: Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, Pedro e João estavam, né, fazendo a obra, estavam ali impondo as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então tá claro como é que nós podemos receber o Espírito Santo, né? Nos envolvendo mais com as coisas de Deus, orando, lendo a palavra, fazendo propósitos, participando de campanhas, mergulhando, né? É uma imersão, eu vou mergulhar no poder de Deus, né? Então, o batismo no Espírito Santo é um batismo com poder, amém? O Espírito Santo nos batiza com poder, para nós pregarmos o Evangelho com poder, para nós fazermos a obra de Deus, enfrentarmos as trevas com muita, né, garra, com muito poder de Deus mesmo, porque para lutar contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo, nós precisamos do poder de Deus. Amém? Amém. Então, vamos orar. O Espírito Santo me impulsionou de orar por vocês, né? Então, vocês usem o dom de línguas. Não deixem, se vocês receberam dons, não deixem o dom adormecer, porque às vezes nós não usamos os nossos dons e os dons adormecem. Então, é comum às vezes Deus pedir para orar, para que haja batismo no Espírito Santo. É comum Deus orar para que o dom seja acordado, né? Para que as pessoas venham, o dom venha a se manifestar, porque às vezes a pessoa tem o dom, mas não sabe lidar com o dom, não sabe quais são os sinais de que já recebeu um dom. Então, elas precisam ser ativadas. Amém? Então, eu quero orar para que o batismo no Espírito Santo ocorra na vida de vocês. Amém? Para que o Espírito Santo de Deus venha sobre vocês, venha batizá-los, venha trazer os dons
sobre vocês, os dons de línguas e também outros dons. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, porque teu Espírito Santo está conosco aqui. Nós chamamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que venha sobre o teu povo, Espírito Santo, e concede em nome de Jesus, concede aos teus filhos e filhas o batismo no Espírito Santo, que o poder de Deus venha sobre eles, venha sobre nós, que eles possam receber agora o batismo no Espírito Santo. Receba forças, receba renovo, receba forças para orar, receba forças para ler a palavra de Deus, receba força para jejuar, participar de campanhas, de propósitos e receber poder de Deus, capacitação do alto para fazer a obra de Deus, para servir todo aquele que necessita de cura, de libertação, que necessita de sabedoria, de uma palavra, de uma revelação, em nome de Jesus, Pai. Capacita o teu povo, que nós buscarmos cada vez mais os dons, buscarmos o batismo no Espírito Santo. Batiza em línguas, Pai, em nome de Jesus. Batiza, faz novas interpretações de línguas, novas línguas, em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. Renova, concede o dom da fé, concede em nome de Jesus o dom da cura, concede em nome de Jesus o dom do discernimento de espírito, concede em nome de Jesus o dom da sabedoria, concede em nome de Jesus o tão querido dom da profecia. Em nome de Jesus Cristo, dom da revelação. Em nome de Jesus, vai concedendo os dons àqueles que já têm o batismo no Espírito Santo. Vai concedendo novas línguas. Vai no dom da operação de milagres e maravilhas. Receba em nome de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo. Seja salvo, seja livre, seja curado, seja liberto. Em nome de Jesus Cristo. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos toda obra maligna, todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus, caia por terra e que nós deixamos a nossa carne, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos do Teu Espírito Santo. Nos reveste, Espírito Santo, deste poder que vem do alto, para lutar contra principados e potestades, para lutar espiritualmente contra as trevas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja liberto, seja curado, seja lavado, remido no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba poder, receba o batismo no Espírito Santo, conforme a vontade do teu coração, conforme o desejo de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, são essas as palavras que nós tínhamos para hoje, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum pedido de oração, coloca aí nos dizeres ali, nos comentários dos vídeos, que nós estamos em constante oração por cada vida aqui do canal, né? Orando, pedindo aí renovação de línguas, pedindo dons para a igreja, para o canal, para as pessoas que nos seguem aqui neste canal, amém? Nós amamos muito vocês, fica na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.